Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. E como é bom, né, meu amigo torcedor, como é bom um dia após a vitória do nosso Cruz Maltino. O Vasco ontem, inclusive, que não apenas venceu, mas convenceu. Ok, era o União Rondonópolis, ok, era uma equipe que disputa no máximo a Série D do Campeonato Brasileiro. A última vez que disputou a Série B foi em 1983. É desconsiderar essas situações. Mas, olhando para o início de temporada, esse mesmo Vasco que enfrentou União de Rondonópolis, uma equipe da Série D do Campeonato Brasileiro, enfrentou o Bangu da Série D, enfrentou o Sampaio Corrêa da Série D, enfrentou o Maricá da Série D, o Madureira da Série D, o Boa Vista da Série D pelo Campeonato Carioca e não jogou como ontem. Então é de se considerar alguma coisa. O adversário era inferior? Era. Mas o Vasco também já enfrentou adversários inferiores durante esse Campeonato Carioca e sofreu. Ontem foi diferente e que bom, porque eu precisava disso, você precisava disso, nós que torcemos por esse clube de regatas Vasco da Gama precisávamos disso. E a gente vai falar muito sobre essa vitória, falar principalmente, na minha opinião, sobre os dois principais destaques dessa vitória importante do Vasco, o atacante argentino Pablo Verratti, mais uma vez sendo muito participativo, com números impressionantes nesse início de temporada, e falar também sobre o garoto Ryan, tá? De olho aí nessa joia, de olho nesse diamante, que para mim tem tudo para fazer uma temporada brilhante em 2025. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades. Tem, é claro, a questão de mercado, o Vasco fechado com Benjamin Garré, encaminhando a chegada de Nuno Moreira, de Lloyd Augusto. Muitas notícias para vocês aqui nesse Acorda Vascão. Entretanto, meu amigo torcedor vascaíno, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, meu amigo torcedor, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Você aí, ó, tá no canal do Gigante Vasco, hein? E é o seguinte, meu amigo, a gente tá na meta, no objetivo, de chegar à marca tão importante dos 147 mil inscritos e faltam poucas pessoas. Então, conto com você. Se inscreva, curta, compartilhe o nosso canal e venha fazer parte aí da família Canal do Gigante Vasco. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então vambora, né? Começar aqui, é claro, falando sobre a partida de ontem entre Vasco da Gama e União Rondonópolis. O Vasco enfrentou a equipe matogrossense em Cariacica, Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade. E venceu, tá, meu amigo torcedor vascaíno, para mais aí de 5.594 pessoas. O Vasco da Gama venceu o União Rondonópolis pelo placar de 3-0. Gols marcados por Pablo Verratti aos 3 minutos da segunda etapa de pênalti. O garoto Ryan, na sua estreia pelo Vasco no ano de 2025, marcando aos 36 minutos da segunda etapa. E Hugo Moura, fechando o placar aos 44 minutos do segundo tempo, fazendo o terceiro e último gol. Um Vasco que foi muito superior. Um Vasco que se comportou muito bem. Diante, é claro, de uma equipe muito limitada, né? Coitados aí dos atletas do União Rondonópolis. Uma equipe limitada tecnicamente, uma equipe limitada taticamente, uma equipe limitada fisicamente. Era mais do que obrigação para o Vasco da Gama vencer o União Rondonópolis. Mas eu sei que a gente pode utilizar de diversas formas para analisar essa partida. A gente pode falar que o Vasco jogou muita bola, e creio que é normal o vascaíno achar isso e achar até que, por conta da atuação do Vasco ontem, já dá para se empolgar pelo restante do ano. Eu não vou por essa linha não, tá? Eu acho que o Vasco fez uma partida muito honesta, uma partida muito boa, e contra adversários assim, o que eu digo é contra adversários menores, piores tecnicamente, o Vasco sempre tem que fazer esse tipo de jogo. O Vasco sempre tem que ser superior, assim como foi ontem. Entretanto, muita gente pode jogar água também, né?
e dizer que, Lucas, é a União Rondonópolis, é uma equipe do Mato Grosso, é uma equipe fraca, limitada, não tem nada para se aproveitar dessa partida. Eu vou por uma outra linha. Eu não vou me empolgar, eu não vou nem ao céu, mas eu também não vou nem ao inferno. O que eu quero dizer? A gente não pode se empolgar com essa partida, mas também é um jogo que a gente tem que ficar de olho e falar, olha, houve uma evolução. Sabe por que eu digo que houve uma evolução? Porque o Vasco enfrentou ontem uma equipe que desde 2019, ou seja, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, nos últimos 6 anos, disputou exatamente 5 vezes a Série D do Campeonato Brasileiro. Só ficou de fora em uma temporada da disputa da Série D. Uma situação bem semelhante aos adversários que o Vasco da Gama enfrentou nesse Campeonato Carioca. Por exemplo, o Sampaio Corrêa, que foi um adversário do Vasco da Gama há 9 dias atrás, numa segunda-feira. O Sampaio Corrêa, meu amigo torcedor vascaíno, ele nunca disputou, aliás, ele já disputou, tá? Mas ele nos últimos 20 anos não disputou uma Série D do Brasileiro, ele só disputa o Campeonato Carioca. O Bangu, aliás, o Madureira, um exemplo, eu tô exemplificando aqui a vocês. O Madureira, a última vez que ele disputou uma Série D foi em 2021. Foi a última participação do Madureira em um campeonato nacional. 2021. Vamos para outro clube, vamos para o Bangu agora. O Bangu. A última participação do Bangu, nem consigo ver. Olha que loucura, eu nem consigo ver a última participação do Bangu na Série D. Não tem nem dado para isso. O Bangu não disputa uma Série D, para mais de anos. E por que eu tô dizendo isso a vocês? Assim como também, meu amigo, outras equipes do futebol carioca, tá? Não é só essas equipes não, o próprio Boa Vista, o próprio Maricá, equipes que não disputam campeonatos nacionais. Mas são equipes que o Vasco da Gama não venceu, que o Vasco da Gama sofreu. O Vasco, no Campeonato Carioca de 2025, empata com o Sampaio Corrêa pelo placar de 0-0, quase perdendo o jogo jogando em Saquarema. O Vasco da Gama, ele vence o Maricá pelo placar de 1-0, suando. O Vasco empata com o Bangu em São Januário pelo placar de 0-0. O Vasco empata com o Boa Vista no placar de 1-1. Aí. E contra o Boa Vista, ok, pode até se falar, o time alternativo, mas suou. Então, assim, o que eu quero dizer a vocês é, a gente não tem que se empolgar com esse Vasco diante do que aconteceu ontem em Cariacica. Mas a gente também não pode deixar de tirar nada de proveito dessa partida. Porque o Vasco enfrenta um adversário limitado tecnicamente, mas consegue ser superior. O Vasco consegue usar da limitação do adversário para ser superior. Diferente do que vem acontecendo no Campeonato Carioca. E é claro, Fábio Carille falou sobre isso. E não poderia ser diferente, né? Tem que falar. O Vasco ontem sai por cima, o Vasco ontem deixa o torcedor de Cariacica feliz, alegre, diante de um jogo onde teve 72% da posse de bola, finalizou 22 vezes e marcou 3 gols. Muito superior. Neutralizou completamente União Rondonópolis. E o Fábio Carille falou muito sobre isso. Um jogo que a gente teve que controlar bastante, né? As ações, o emocional pelos últimos resultados. E a gente começou o jogo bem. Depois que a gente tomou um contra-ataque ali, 25, 30 minutos, a gente perdeu um pouquinho a confiança. É isso que a gente tem trabalhado bastante, né? Para manter, você pode fazer o gol da vitória nos primeiros minutos, como pode fazer nos últimos minutos. E a gente sabia da força do contra-ataque do adversário e a gente deu esse mole, esse vacilo aí para que eles chegassem lá no gol, né, com perigo. No segundo tempo, para o intervalo, foi isso que eu chamei mais atenção, de ter calma, de ter sabedoria, rodar a bola com velocidade, infiltrar, que a gente estava fazendo no início, depois na segunda parte do primeiro tempo a gente parou de infiltrar para incomodar, e isso estava trazendo dificuldade. Criamos chances no início, né? Goleiro bem em algumas bolas, finalizamos, já me passaram ali 25 vezes, 77% de posse de bola. Então quando a gente fez o gol, a gente acalmou. E não é o gol que tem que fazer nos acalmar, né? A situação do jogo, ela é sempre... você tem que estar sempre atento, sempre esperto, sempre concentrado e com muita confiança sempre para estar fazendo o melhor. Meu amigo torcedor vascaíno, eu venho aqui empolgadíssimo com a vitória do nosso Vasco da Gama para te pedir um favor, tá?
larga o dedo aqui nessa palavrinha, inscreva-se. É rápido, é fácil, mas você ajuda muito o nosso crescimento. Agora, falando sério, falando na boa, é um recado rápido. A gente está na meta de chegar aos 147 mil inscritos para chegar aos 150 mil. Então, de verdade, se inscreva. Aqui embaixo tem essa palavrinha, inscreva-se. Você não paga, você não tem trabalho, é só clicar nesse botãozinho e pronto, tá? Então se inscreva. Você que está chegando aqui pela primeira vez, você que já é um frequentador do canal, que já curte o nosso canal, se inscreva. E além disso também, se você já é inscrito, deixa o like, que é o like que divulga o nosso canal, para que outras pessoas também se inscrevam. Compartilhe, passe para os seus amigos, vamos fazer o canal do Gigante crescer cada vez mais. E a gente depende de você para que isso aconteça. Show? Agora fiquem com o vídeo, porque tá definitivamente imperdível. Valeu, rapaziada. Saudações vascaínas. Meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Essa é a minha ideia, tá? Essa é a minha tese, creio que também deve ser o pensamento de muitos torcedores. A gente não tem que ficar feliz. Você tá empolgado com a vitória do Vasco ontem, você tem todo o direito, mas não fique, porque você pode se frustrar em pouco tempo. Mas entenda que a vitória de ontem também não é motivo para a gente deixar passar. Teve uma evolução. E é claro, a vitória também foi marcada por outros pontos. E na minha opinião, dois grandes principais. Pablo Verratti e Ryan. Rápido e claro. Verratti, Ryan. O titular e o reserva. Pelo menos assim que o departamento de futebol do Vasco da Gama trabalha. O Ryan, ontem ele entra na ponta direita, né? Ele entra na vaga de Zuccarelli, a gente já vê nitidamente ele caindo para a extrema direita do campo. Entretanto, essa não é a posição que o departamento de futebol pensa para o Ryan na temporada de 2025. Ryan é visto muito mais como um atacante, posição que é a de origem dele, posição em que ele foi convocado e atuou na seleção brasileira como titular, como esse 9, esse jogador rápido, móvel, que marca gols, que não é criador de jogadas, pode até ser, mas que é o finalizador de jogadas, o último toque, o cabeceador, o de chute. Isso é o que o Vasco hoje enxerga para o Ryan. Ontem ele não entrou assim, mas foi muito bem. E nitidamente mostrou que pode contribuir muito. Ryan ele tem um gol em 2023, no ano que ele estreia como profissional. Lembro muito bem desse gol, numa derrota para o Internacional pelo placar de 2-1 no Beira-Rio. E o Ryan tem 2 gols no ano passado. O Ryan, em 25, no seu primeiro jogo, ele já marcou o seu primeiro gol. E mostra mais do que nunca que essa nova temporada no Vasco da Gama tem tudo para ser uma grande e brilhante temporada. E o Ryan falou sobre isso ontem após a partida, sobre a clara felicidade de estar marcando seu primeiro gol em 2025, e o técnico Fábio Carille também na entrevista coletiva falou sobre o jogador. A gente, nesse Acorda Vascão, traz tudo isso a vocês aqui nesse momento. Muito feliz por estar de volta aqui. É meu primeiro jogo da temporada, meu primeiro gol. Muito feliz, somente agradecer a Deus por essa vitória e vamos para a próxima fase. Tamo junto. O Ryan não trabalhou comigo ainda, foi para a seleção no início, mas se colocou à disposição para vir para esse jogo e por isso veio. Chegou hoje de manhã, né? É isso, né? Chegou hoje à tarde aí, tinha poucos minutos ali, até pelo cansaço, jogou no domingo, né? A gente controlou isso também. E entrou muito bem, um jogador que a gente confia bastante e para ser sincero, assim, nem sei dessa questão da renovação do atleta, tá? Vou até procurar saber sobre isso também. E aí, meu amigo torcedor vascaíno empolgado com o Ryan, será que pode ser uma peça importante para o Vasco? Eu tenho convicção de que será muito importante para o nosso Cruz Maltino nessa temporada. Entretanto, meu amigo, se a gente está feliz com o Ryan, pro Verratti abrir o olho, tá? Eu sempre dou uma passada no comentário de vocês, mesmo que vocês achem que não, eu tô sempre de olho, eu tô sempre ligado. E eu vi muitos de vocês comentando, porque no pós-jogo de ontem eu falei muito sobre o Ryan e até mesmo sobre a possibilidade do Ryan tomar a vaga do Pablo Verratti. E eu vi muita gente criticando, dizendo, o Cleiton Salomão disse, por exemplo, que o Ryan tá longe de ser titular no lugar do Verratti. Outros já concordaram comigo, dizendo que o Ryan é um excelente jogador, que pode atuar pelos lados. Comentário aí do Rodrigo Boleto dos Santos. Então, assim, a torcida tá meio dividida nisso. Mas eu acho, sim, que o Ryan amadurecendo, o Ryan jogando, o Ryan tendo minutagem, o Ryan desenvolvendo, o Verratti tem que abrir o olho, tá? Porque o Ryan tem tudo para crescer. Entretanto, vai ser difícil também para tirar a vaga do Pirata. Porque os números do argentino nessa temporada são definitivamente muito bons.
Verratti começa a temporada de uma forma avassaladora, tá? O Verratti, em poucas partidas, no caso, nesse ano, tá? O Verratti tem, em 6 jogos, 5 gols marcados e 1 assistência. O Verratti tem números impressionantes. Aliás, em 8 jogos tem 6 gols e 1 assistência. O Verratti, desde a sua estreia na Copa do Brasil, na competição onde ele estreia no ano passado, ele tem 11 gols, 11 jogos, 8 gols e 1 assistência. Números também muito bons. É o líder em participações em gols da competição desde que estreou na Copa do Brasil. Então, assim, o Ryan tem tudo para conquistar espaço. O Ryan tem tudo para fazer o Verratti suar e se preocupar um pouquinho. Entretanto, meu amigo torcedor vascaíno, o Ryan vai ter que correr. Porque o que esse argentino se dedica, o que esse argentino joga, o que esse argentino tem de capacidade mesmo de entender e o que esse argentino representa para o torcedor é algo muito grande. E a gente traz aí a vocês, meu amigo torcedor vascaíno, as palavras do Verratti ontem após a partida que mostram tudo isso que eu estou dizendo. O entendimento do ser Vasco, o entendimento que uma vitória contra o União Rondonópolis não tem que representar muita coisa e, acima de tudo, a idolatria pelo carinho e cuidado com as crianças, o que é fundamental para ele continuar sendo esse ídolo e galgar caminho para ser ídolo. Continuar sendo essa persona importante, esse personagem importante, mas aos pouquinhos galgando para ser um grande ídolo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Yo, la verdad que estos jogos de Copa Brasil son muito traicioneros, porque você, com todo respeito, enfrenta um time muito inferior e a gente tem que comandar o jogo o tempo todo. Cara, y la presión de vestir esta camisa es ganar todos los juegos, ganar en todas las competencias, y acho que eso también muchas veces no hace que a gente juegue de la manera que quiere jugar, mas segundo tiempo justificamos la victoria, hicimos un buen segundo tiempo. En estos juegos lo importante es poder abrir el marcador más cedo, ¿no? Primer tiempo tuvimos jugada para hacer gol, el golero de él tapó muchas bolas, segundo tiempo también. Acho que eso también leva al nerviosismo de querer hacer el gol, de tener que hacer el primer gol, y cuando a gente fez el primer gol, el juego se destrabó y terminamos justificando la victoria muy importante para nosotros, que tiene que seguir adelante. Una competencia que a gente el año pasado honró mucho, llegó a una semifinal, estuvo muy perto de llegar a una final, mas ahora este juego ya fue, tienen que pensar en el clásico del domingo y lograr a classificação para a segunda fase em Carioca. Prometeu e o quê? Ele prometeu e cumpriu. Você fez o pedido, é? Eu fiz o pedido, pedi um gol pra ele e graças a Deus ele cumpriu. Bom, ele já te deu o gol, já te deu camisa, vai ganhar mais uma. Tá bom? Obrigado, amigão. Valeu, tá é bem? nóis. Valeu, obrigado É por nóis. tudo, tá? Verratti, esse carinho das crianças, principalmente contigo, porque ele não assiste o jogo na área reservada não, viu? A mãe, vem cá, Sara. A mãe, como é que você gosta de assistir o jogo, Gabriel? Na torcida organizada, no meio da bagunça. E aí a mãe que tem que carregar. Sim, eu carrego, mas eu fico feliz por ele. E você estava toda emocionada, com os olhos cheios de lágrimas aqui ao ver o filho entrando com o Verratti, né? É porque toda vez é uma emoção, porque ele gosta muito do Verratti. E ele gosta e é retribuído esse amor. Esse carinho, o Verratti, transfere para você em campo? Muito. É um cara muito legal. Me escribe siempre por Instagram, a gente tem um carinho especial por ele. Sempre que vea que é Espírito Santo, ele fica aqui conosco, entra comigo em campo. Assim que muita gratidão e este presente para ele, que ele merece muito, tá? É impressão minha ou você também se emociona? Cara, é muito emocionante, sim, muito emocionante. Obrigado. Aí, Gabriel, pé quente tu é, agora vai ter que ir para todo o jogo, hein? Agora tem que ir pra todos os jogos. Eu sou pé quente, não tem jeito. Obrigado, viu, Gabriel? Vai feliz para casa, a Sara também. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, e agora vambora para a última parte desse Acorda Vascão. Falar com vocês sobre o mercado da bola, né, meu amigo torcedor? A gente voltará em breve aí, tá? Não sinta muita saudade, não, porque você piscou. A gente está de volta com o Fala Gigante. E no Fala Gigante a gente, é claro, vai trazer mais detalhes a vocês
sobre a situação de mercado, até porque tem muita novidade mesmo a trazer. Principalmente sobre um atacante chamado Lloyd Augusto. Fique de olho porque o homem ontem estava louco aí nas redes sociais, falando sobre o Vasco da Gama, e a gente vai trazer isso a vocês amanhã. Aliás, hoje, já, né? Perdão, pelo Fala Gigante. Fiquem ligados, por volta de 1-2 horas está saindo aqui no canal. Anotem aí, ativem o sininho de notificação para não perder. E a gente traz rapidamente a atualização sobre esses 3 atletas. Os 3 estão aparecendo aí juntos, aqui ao lado na imagem, eu não sei se é aqui ou aqui. E vamos por parte, vamos falar primeiro sobre o que está aparecendo logo no início, logo em cima, que é o Benjamin Garré, tá? O que a gente tem a trazer a vocês Benjamin Garré fechou de fato com o Vasco da Gama, é o mais novo reforço do Vasco, assina um contrato com o nosso Cruz Maltino até o final do ano que vem, contrato inicial de 2 anos, com possibilidade de renovação por mais 1 ano, caso ele bata algumas metas aqui no nosso Cruz Maltino. Então tem um gatilho no contrato que renova o contrato dele por mais uma temporada. O Vasco pagará ao Krylia Sovetov, clube do futebol russo que tinha os direitos econômicos de Benjamin Garré, inicialmente 2 milhões de euros, algo em torno aí de 12 milhões de reais, para ter 100% do jogador. Entretanto, o jogador, aqui no Vasco da Gama, batendo algumas metas desse contrato, como classificação para Libertadores, títulos, participação em gols, o Vasco terá que pagar um valor a mais ao Krylia Sovetov de 1,5 milhão de euros, algo em torno aí de 9 milhões de reais, fazendo com que essa compra chegue a 21 milhões de reais. Ou seja, rapidamente fazendo um resumão, o Vasco pagará 2 milhões de euros ao clube russo. Se ele bater algumas metas aqui, como títulos, classificação para Libertadores, participações em gols, o Vasco terá que pagar no total 21 milhões de reais, porque tem mais 9 milhões aí por metas. No caso, 12 milhões de reais fixos, 9 milhões por metas. Com relação ao contrato, 2 anos, com possibilidade de renovação por mais 1 ano, ficando até o final de 2027. Benjamin Garré aguardado no Rio amanhã à noite, para que logo na sexta-feira, pela parte da manhã, realize exames médicos e assine esse contrato com o Cruz Maltino. Segundo a imagem é o Nuno Moreira. No Moreira também, o Vasco da Gama tem a situação muito bem encaminhada. O Vasco já conseguiu chegar a um acordo com o clube, com o jogador, tá tudo certo. O Vasco definiu que dará ao Nuno Moreira um tempo de contrato de 3 anos, até o final de 2027, com possibilidade de renovação por mais 1 ano, com metas também batidas. Contrato semelhante ao de Benjamin Garré. O Nuno Moreira já deu ok, pediu para o Vasco encaminhar esse negócio junto ao Casa Pia, e o Vasco nesse momento vem encaminhando a contratação. O Vasco e Casa Pia, durante toda a terça-feira, durante todo o dia de ontem, trocaram algumas documentações, o Vasco passando para Portugal, para o clube português, garantias financeiras, pois o Vasco irá comprar o ponta Nuno Moreira pelo valor de 21 milhões de reais, preço da multa rescisória do atleta. Tanto o Vasco não pagará à vista, fará um pagamento de forma parcelada, e é por isso, né, que o Casa Pia pede as garantias financeiras. O Vasco chegou a fazer um negócio com o Casa Pia no ano passado pelo Cleiton, teve alguns problemas de pagamento, o Casa Pia está meio desconfiado e pede garantias financeiras. Então, essa negociação vem demorando um pouquinho mais para ser finalizada exatamente por conta disso, porque o Vasco está precisando enviar alguns documentos para Portugal para provar que terá condições de realizar o pagamento de 21 milhões de reais. Mas essa é a situação. O Casa Pia vem se flexibilizando com relação às garantias que o Vasco está dando. O Nuno Moreira já fechou, né, já aceitou o acordo com o Vasco e a negociação está bem próxima de ser sacramentada, ele sendo o segundo nome para o setor ofensivo. E tem esse terceiro rapaz aí, que é o Lloyd Augusto, que está aparecendo embaixo na imagem, que tem uma situação bem semelhante ao do Nuno Moreira. Lloyd e Vasco já se acertaram, Lloyd deu ok, o Lloyd quer vestir a camisa do Vasco, fiquem atentos aí no Fala Gigante, que vocês verão como ele quer realmente jogar no Vasco da Gama. Entretanto, o Vasco, ele ainda não tem um acordo com o Alanyaspor, que é o clube russo que detém os direitos econômicos do jogador. O Vasco, ele até, de acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, tá, chegou ao valor que o clube turco pediu, mas o Alanyaspor tá meio que segurando, tá emperrando o negócio, porque o Lloyd é um jogador importante pro Alanyaspor. Então, assim, o clube turco pediu um valor, o Vasco pagou o valor, mas aí o clube turco tá meio que assim, caraca, o nosso ponta esquerda titular, a janela fechou, a gente não vai ter como repor esse jogador.
E aí, o que a gente vai fazer? Se liberar vai dar ruim. Então, assim, hoje o clube turco tá meio que emperrando o negócio e o Lloyd, que quer vestir a camisa do Vasco da Gama, tá louco para vir pro Rio de Janeiro, sabe que o Vasco colocou na mesa a proposta que o clube turco pediu para vender o jogador e agora o Lloyd tá forçando a sua saída. A gente vai mostrar isso a vocês no Fala Gigante, mas a situação é essa. Garré fechado, Nuno Moreira entre Vasco e jogador tudo certo e tá caminhando com o Casa Pia. E com relação ao Lloyd Augusto, entre Vasco e o Lloyd, tudo certo. O Vasco colocou na mesa o valor que o clube turco pediu pela venda, mas o clube turco tá meio que segurando, emperrando a concretização do negócio, né, das negociações. Essa é a situação de momento desses 3 atletas. Fechou? Esse é o mercado. A gente fica por aqui. Esse daqui foi o nosso Corda Vascão. Primeiro vídeo ainda dessa quarta-feira. E já a gente está de volta com o nosso Fala Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!